diria que não entregaria sua vida pelo seu inimigo, porque você tem amor, mas você não é amor. Mas Deus entregou a vida do seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda amigos do mundo, sendo nós ainda inimigos de Deus. Eu quero que você analise ainda, a pensar desse amor que nós precisamos regressar, que amor que tem uma capacidade infinita, que não pode ser descrito em palavras. Você pode me dar 24 horas, 48, não importa quem é aquele que vai falar sobre o amor de Deus, ele não tem a capacidade de definir o amor de Deus, porque o amor de Deus é infinito. O que você e eu temos que fazer para começarmos a compreender o amor de Deus é experimentá-lo. Existe uma necessidade de você experimentar esse amor. Existe uma necessidade de você mergulhar nesse amor. Então o amor de Deus, para você ter uma dimensão como é grande, Ele entregou o seu Filho. Principalmente quem é pai consegue entender um pouco melhor o que significa isso. Deus entregou o Filho a quem tanto amava por pessoas inimigas dele. Pensa no seu filho. Pensa no seu filho e Deus nos vê. Quando Deus nos vê como criança. Pensa no seu filho criança. E Deus, com o seu Filho Jesus Cristo, entregou para morrer. Mas não foi para morrer qualquer morte, foi para morrer uma morte vergonhosa, que foi a morte de cruz. E Jesus, na cruz do Calvário, ainda clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque verdadeiramente Deus, Ele desamparou a Cristo para que você não fosse desamparado hoje. Deus, em um momento, na cruz do Calvário, desamparou a Cristo para que você não pudesse ser desamparado. Deus teve que virar as costas para Cristo para que você hoje tivesse a fronte de Deus à sua disposição. Aí você entenda que quando Deus um dia desamparou a Cristo na cruz do Calvário, porque Ele precisava passar por aquele martírio, isso quebra qualquer possibilidade de hoje eu abrir minha boca e dizer que Deus esqueceu de mim, que Deus virou as costas para mim, que Deus me desamparou. Isso tudo é mentira do diabo. Porque Deus já fez isso com Cristo para que não fizesse isso com você. Então entenda que Deus fez isso porque Ele é amor e Ele não contém amor. E eu e você, na nossa capacidade finita, mentalmente falando, finita, nós não conseguimos entender esse amor. Então o que é que nos resta? Experimentar. Resta a você e a mim experimentar esse amor. Então eu só posso começar a entender se eu desfrutar. Então, como eu disse, Deus é amor e entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do amor. Então, quando João, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor, João está dizendo que Deus não contém. Porque se Deus simplesmente contivesse amor, Ele não entregaria o seu Filho para morrer por pecadores. Deus entregou porque Ele é absolutamente a personificação do amor. Amém? Então, o segundo, que eu quero que você entenda, o segundo versículo que a gente leu, que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele diz que Deus soprou no homem o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Então, quem foi que soprou no homem? Foi Deus. Deus quem soprou. E quem é Deus? O que é Deus? Deus é amor. Então entenda que, partindo de Adão, houve uma multiplicação de todos que existem na terra ainda hoje. Então eu quero que você entenda que Deus, que é amor, soprou no homem o fôlego de vida. Ou seja, Deus deu uma parte de si, um fôlego de si, o Espírito, partindo dele. Adão só se tornou alma vivente porque ele saiu de Deus. Então entenda, absolutamente todo homem, independentemente da religião que professe, ele saiu de Deus. Todo homem, independentemente da fé que tenha, ele saiu de Deus. Adão só foi alma vivente porque o Espírito que Deus soprou saiu de Deus e foi até Adão. E houve uma replicação até chegar aos dias de hoje.
Então, se você tem vida, porque um dia você saiu de Deus. Quem é Deus? Deus é amor. Então você saiu de dentro de Deus, você saiu da vontade de Deus. Então você saiu do amor. Então você partiu do amor. E a partir do momento que eu vivo em desobediência, eu não estou mais no amor. Aí a necessidade de eu retornar para esse amor. Então, absolutamente todos, independentemente da religião que tenha, um dia esteve junto a Deus. Então, o livro de Gênesis, nesse versículo, mostra que Deus soprou nas narinas de Adão esse sopro. E esse sopro é transmitido para nós até hoje. Então, você, entenda isso. Você é um ser dotado de corpo, alma e espírito. Você possui um espírito porque Deus deu esse espírito para você. E Deus deu esse espírito na intenção de se comunicar com você. Deus não fala com você no campo carnal, Deus não fala com você no campo espiritual, no campo almático. Deus fala com você no campo espiritual. Então Deus, você tem uma porção dada por Deus para que Ele se comunique com você. Então entenda isso. Independentemente da religião, como você é a origem de Adão e Deus soprou em Adão o fôlego de vida, saiu de Deus para Adão e hoje replicado por você hoje, então você teve origem em Deus. Se você hoje não segue os preceitos da palavra de Deus, porque você saiu, mas você esteve um dia no coração de Deus, então você possui um espírito, e Deus lhe deu esse espírito para poder se comunicar com você. O terceiro texto que a gente leu no livro de Apocalipse, consta um tema que deve ser observado principalmente por aqueles que são crentes ou que frequentam a igreja. Por quê? Porque no livro de Apocalipse que a gente leu, capítulo 2, Jesus está falando a uma igreja. Abra novamente, por favor, Apocalipse capítulo 2, versículo de 2 a 4. Deus está falando aqui para uma igreja que um dia esteve na presença dele e hoje não está mais. Veja o que diz, Apocalipse capítulo 2, versículo de 2 a 4. Eu conheço as tuas obras, ele está falando para uma igreja, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Apesar de todas essas virtudes da igreja, existe um porém que Jesus coloca aqui no capítulo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o meu primeiro amor. Se houve um deixar do primeiro amor, existe uma necessidade de retornar para esse primeiro amor. Então, quando se fala em retorno ao amor, está falando de um retorno para Deus. Quando se fala de um retorno ao primeiro amor, um retorno a Deus, não está especificando que você um dia professava uma religião e hoje você precisa voltar a essa religião. Não, você precisa voltar ao coração do Pai. Você não precisa voltar a uma religião. A gente sabe que o congregar faz parte e que é necessário e que as pessoas vão dizer que os que congregam estão na religião tal. Mas a necessidade do ser humano é retornar ao primeiro amor do Pai. É retornar à presença de Deus. Então voltar ao amor não é uma necessidade. É uma necessidade, aliás, voltar ao amor é uma necessidade de todos nós, inclusive dos crentes. Porque isso me leva a concluir que a sua prática da sua religião não lhe garante andar no amor de Deus. Você praticar a sua religião, você vir à igreja uma vez na semana ou a cada 15 dias, não sei, não torna você, não condiz de você está andando no amor de Deus. Porque o amor de Deus é muito mais do que você praticar uma religião. O amor de Deus é você experimentar alguém que é amor. Então você precisa ter um relacionamento íntimo com esse Deus. E um relacionamento íntimo é muito mais do que você frequentar uma religião. Um relacionamento de amizade vai muito além disso.
Então, diante dessas considerações que Deus é amor, todos nós, independentemente da religião, nós nos originamos de Deus porque Ele soprou o fôlego da vida. Nós viemos dele, independentemente da religião ou não tendo religião. E também da necessidade de voltar ao amor, de tanto aquele que professa com a fé cristã ou não, existe uma necessidade de retornar, porque você saiu de Deus. Eu gostaria de continuar retratando com os irmãos a questão de a origem do homem é o amor. Ou seja, de onde é que você veio? Você veio da parte de Deus, você veio do coração de Deus. Deus é o que é amor, então você veio do amor. Hoje o homem busca, em busca da felicidade, ele tenta determinar o sentido da vida. Você pode ver que o homem busca determinar hoje qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E o homem tenta responder qual é o sentido da vida, tentando responder 3 perguntinhas básicas. O homem busca saber de onde ele veio, o homem busca saber o que é que ele está fazendo aqui nesse mundo, e o homem busca saber para onde é que ele vai depois dessa vida. Quando o homem encontra essas respostas, ou acredita ter encontrado essas respostas, ele encontrou o sentido da vida. Só que essas respostas são 3 perguntas, mas só tem uma resposta. O verdadeiro sentido da vida é Deus. O verdadeiro sentido da vida é cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então, o que os homens andam procurando, um sentido para a sua vida, ou vários sentidos, não importa, ele só vai encontrar na presença de Deus. Eu já ouvi um filósofo muito conhecido falando que o sentido da vida consiste em você encontrar um sentido para a sua vida. Em parte, ele está correto. Em parte, ele não está. Existe realmente uma necessidade de você e eu encontrarmos um sentido para a vida. Mas não existe vários sentidos. Cada um tem um sentido para a sua vida. Existe um único sentido. Jesus Cristo tem que ser o centro e o sentido da sua vida. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. O sentido de sua vida não é ganhar dinheiro. O sentido de sua vida não é se formar. O sentido de sua vida não é ter uma profissão. Isso tudo é bom e vem, mas depois que você encontra o sentido verdadeiro para a sua vida, que é a presença de Deus. Então existe uma necessidade do homem descobrir qual é a origem, qual é a sua origem, ou seja, de onde é que ele veio. Existe essa necessidade. O homem busca. E a palavra de Deus tem as respostas para esse anseio. Efésios, no capítulo 1, diz que, como também Deus, preste bem atenção, como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz, como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, você foi eleito em Deus antes da fundação do mundo. Então, a sua origem, de onde é que você veio da vontade de Deus. Você saiu de Deus, e Deus é o quê? Deus é amor, então você saiu daquele que é amor. Por isso, essa necessidade de você de volta ao primeiro amor. Então, só podemos retornar para o lugar onde tivemos. Você só pode retornar para um lugar que você esteve antes. Todo mundo, independentemente, volto a dizer, independentemente da religião, tem a capacidade de voltar ao amor, porque um dia esteve no amor. Então entenda, você pode retornar porque um dia você esteve lá. Quem me garante, a palavra de Deus disse que Deus elegeu você e a mim antes da fundação do mundo. Você não começou a existir a partir do momento que que houve uma fecundação no ventre da sua mãe. Você começou a existir no coração de Deus. Deus planejou você. E é por isso que a gente não pode admitir que alguém diga que é obra do acaso, porque não é. Deus um dia planejou sua vida. Você está aqui nesse momento porque Deus permitiu, planejou e cuidou de você para que você ouvisse que você nasceu no coração dele antes de nascer do ventre da sua mãe. Entenda isso. Então, eu e você, nós só podemos retornar a um lugar onde estivemos. Se nós estivemos um dia no coração de Deus, nós podemos retornar a esse coração. Então, todo homem, ele saiu de Deus. Absolutamente todo homem, ele saiu da vontade de Deus. O diabo, ele não tem capacidade de promover vida.
Nenhum homem, por pior que ele seja, ele não pode dizer que quem originou ele foi o diabo, porque não foi. Porque o dono da vida é Deus e quem dá a vida é Deus. Então entenda, é que o diabo não é capaz de dar vida, somente Deus é capaz de dar vida. Então um dia você foi idealizado no coração de Deus. Você um dia foi idealizado no coração de Deus e Ele permitiu que, pela sua misericórdia, você estivesse aqui hoje. Então você foi idealizado no coração de Deus. E o lugar mais seguro que você vai estar é no centro da vontade de Deus. É de volta a esse amor que lhe amou primeiro. O lugar mais seguro que você possa estar não é a sua casa, não é um campo protegido pelo exército ou pela polícia, não importa. O lugar mais seguro que você pode estar é o lugar de onde você saiu. E o lugar de onde você saiu foi o coração de Deus. O lugar de onde você saiu foi o centro da vontade de Deus. Deus tinha um plano para a sua vida. Deus tinha um plano para a sua vida e muitas vezes a sua desobediência tirou você do plano. Mas Deus hoje chama você para voltar à obediência e voltar ao centro da vontade de Deus, voltar ao centro do coração de Deus, que foi de onde você saiu. Então você, entenda, você é descendente, você partiu do coração de Deus. Você não é descendente do macaco, você não teve origem de uma bactéria, você teve origem do coração de Deus. Quem gerou você foi Deus, Deus que lhe deu a vida. Então você não nasceu por acidente, entenda isso. Você não é um acidente, você não nasceu por um acaso. Você não é fruto de um erro, entenda isso. Às vezes o diabo quer colocar na nossa mente, na mente de um e de outro, que você é fruto de um erro. Você pode pensar, mas eu sou fruto de um estupro, eu sou fruto de um adultério, eu sou fruto de um incesto. O adultério, o estupro e o incesto são erros. Mas a sua vida não é erro, porque foi Deus que planejou a sua vida e Ele não erra. Então entenda que, por mais que alguém tenha praticado um erro que possa ter ocasionado sua vida, a prática do erro, Deus condena. Sua vida pode ser absorvida através do sangue de Cristo. Então entenda, você não é um erro, porque Deus não erra. Se você está aqui, é permissão de Deus, é plano de Deus. Então Deus não erra. Ele sabe muito bem por que Ele lhe deu a vida. Ele tem um plano para a sua vida. Antes mesmo de você, a palavra de Deus diz, antes mesmo de você ter forma, quando você era apenas uma substância informe no ventre da sua mãe, Deus já tinha escrito planos para a sua vida. Agora, planos que só serão cumpridos se você for obediente à palavra de Deus. Deus tem planos maravilhosos para nossas vidas, mas esses planos só são cumpridos a partir do momento que eu obedeço. Então existe essa necessidade de eu obedecer. Então, primeira pergunta, de onde é que eu vim? Você veio do coração de Deus, você nasceu com a vontade de Deus. Segunda pergunta, o que é que você está fazendo aqui nesse mundo? Para que eu possa identificar qual é o sentido da minha vida, que é o amor. O que é que você está fazendo aqui? Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse tópico, que o que você está aqui para ser feliz. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Você está aqui nesse mundo para ser feliz. Agora, entenda que a felicidade não é um fim em si mesmo. Ser feliz não consiste em eu delegar a alguém a tarefa de me fazer feliz. Ser feliz não consiste em eu delegar, escolher uma pessoa para que aquela pessoa me faça feliz. Você está aqui para ser feliz. Só que entenda que felicidade, sim, é eu ter encontrado alguém para eu fazer feliz. Então você está aqui para ser feliz. Só que ninguém tem a capacidade de fazer, nenhuma pessoa, nenhum ser humano tem a capacidade de fazer você feliz. Porque a felicidade consiste não em alguém fazer, mas você fazer para alguém. Entenda o exemplo que eu estou querendo dizer. Um exemplo, você não deve casar para ser feliz, mas sim para fazer quem você ama feliz. E a felicidade que você terá vai ser um reflexo da felicidade daquela pessoa que você ama. Então Deus colocou você aqui para ser feliz. Mas a felicidade não consiste em eu apontar em alguém para que me faça feliz. E se eu fazer alguém feliz. Então se você busca, eu quero que você entenda que se você busca alguém para fazer você feliz, já começou errado.
Porque a partir do momento que você busca alguém para que esse alguém faça você feliz, você está buscando seus próprios interesses. E a palavra de Deus diz que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não é egoísta. Se o amor não é egoísta, eu não vou buscar alguém para me fazer feliz. Eu vou encontrar alguém para eu fazer feliz. E a felicidade daquela pessoa que eu amo me fará feliz. E é isso que consiste o amor. Então você está aqui para ser feliz. Então você não deve buscar a Deus para Ele lhe fazer feliz. Você deve buscá-lo para você fazê-lo feliz através da sua obediência. Então você está aqui para ser feliz. Mas sabe como é que você vai ser feliz? Fazendo a vontade daquele que você ama. Se você ama a Deus, você faz a felicidade dele através da sua obediência. E a felicidade de Deus torna em você felicidade também. Então você está aqui nessa terra, você está aqui para adorar e para buscar a Deus. Mas tudo isso, entenda que tudo isso faz Deus feliz. Se eu buscar, se eu adorar a Deus, faz Ele feliz, e eu amo, eu também estarei feliz. Quantos aqui, exemplo de casal, né? Quantos aqui, casais, não chegou a assistir um filme simplesmente para agradar o companheiro ou a companheira? Às vezes o homem não está nem um pouco interessado em assistir um filme sobre cachorrinho, sobre cachorro falante. Mas às vezes assiste na intenção de agradar aquela pessoa que você ama. Porque quando você vê aquela pessoa satisfeita e feliz, a felicidade retorna para você. Quantas mulheres também já assistiram filmes de ação, por exemplo, que não lhe agrada, mas simplesmente para agradar o seu companheiro, ela faz. Porque a felicidade dela consiste em fazer a felicidade dele. Isso tudo aqui, eu gostaria que nós estivéssemos refletindo para Deus. Você sabe a vontade de Deus? Faça a vontade de Deus. O você fazer a vontade de Deus vai fazer Deus feliz. E se você o ama, você também vai ficar feliz. Então a felicidade consiste, você está aqui para ser feliz. Mas ser feliz não é obrigação de outra pessoa para com você, é de você para com alguém. Então você tem que ser feliz fazendo Deus feliz. E Deus fica feliz quando você faz a vontade de Deus. Se você não fica feliz, entenda isso. Se você não fica feliz na felicidade de quem você ama, então reveja seu conceito de amor, porque não é amor. Se você não fica feliz na felicidade de quem você ama, não é amor. O antônimo ou o contrário de amor não é ódio, não. O antônimo, o contrário do amor, é egoísmo. Porque quando você busca os seus próprios interesses, você não está amando. Você ama quando você busca o interesse da pessoa amada. Então você ama a Deus, busque fazer os interesses de Deus. Agora, se você acha que não é suficiente, você acha que não deve fazer a vontade de Deus e sim as suas próprias vontades, reveja o conceito se você realmente ama a Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que me fortalece é ver Deus feliz. E o que faz Deus feliz é eu cumprir a sua vontade. Mas você só compreende a partir do momento que você o ama de verdade. Então, você não deve buscar a Deus para Ele te fazer feliz. Você deve buscá-lo para você fazê-lo feliz através da sua obediência e, consequentemente, você será feliz. Quando você o ama, nada deixará você mais feliz do que cumprir a vontade dEle. A palavra de Deus diz que Noé achou graça à vontade de Deus, achou graça diante de Deus. Noé, em outras palavras, Noé fez Deus sorrir. Por que Deus se alegrou com Noé? Porque Noé foi obediente a Deus. A obediência de Noé a Deus deixou Deus feliz. E Noé, amando a Deus, consequentemente ficou feliz também. Então a felicidade consiste em eu fazer a vontade de alguém, o desejo de alguém. Mas esse alguém que eu estou colocando aqui não é homem, esse alguém que eu estou colocando aqui é Deus. Então você se agrada em fazer a vontade desse Deus. Esse é amor. Então você está aqui para ser feliz, mas a felicidade consiste em você fazer a vontade e o desejo daquele que você ama. Essa é a felicidade. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, como eu disse, é a nossa força. Ou seja, se eu quero me fortalecer, eu devo fazer aquele de quem eu me originei, que foi Deus, feliz. E não há nada que faça um pai, que é Deus, mais feliz do que a obediência de um filho. Você quer fazer Deus feliz? Você quer fazer Deus sorrir? Seja um filho obediente. Você quer que o Espírito Santo se entristeça com você? Desobedeça a palavra de Deus.
Tudo é a questão de você amar. A base de tudo, absolutamente, a base de tudo é o amor e o amor de Deus. Então, para você ser feliz, você tem que fazer Deus feliz. É necessário que você faça Deus feliz através da sua obediência. E Deus fica feliz? Sim. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo se entristece. Se ele se entristece, ele também fica feliz. Então entenda que consiste nessa questão. Então você está aqui nesse mundo para fazer Deus feliz, ou seja, para fazer a sua origem feliz. Aí entenda, por que muitos buscam a felicidade em tantas coisas e não encontram? Presta bem atenção. Por que muitos buscam a felicidade em tantas coisas e não encontram? Por que muitos buscam a felicidade nos carnavais? Fora de época da pandemia, tem gente que paga milhares de reais por alguns dias de carnaval em busca da felicidade. Encerrou o período de carnaval, começou a tristeza. Então, alguns buscam a felicidade nos vícios, acabam com a própria saúde, perdem famílias, perdem o respeito da sociedade, mas tornam ao vício, buscando uma felicidade que ele não conseguiu encontrar da primeira vez, volta de novo. E com isso aí origina um processo de escravidão. Então muitos buscam nos carnavais, muitos buscam nos vícios, muitos buscam a felicidade no dinheiro. Quantos e quantos políticos a gente conhece que já são ricos e milionários, mas não param de angariar recurso público de maneira errada? Porque eles buscam uma satisfação de algo, eles buscam uma felicidade em algo que não pode dar. Mas parece que nem todo o dinheiro do mundo é suficiente para aquele que busca a felicidade do dinheiro. Muitos buscam a felicidade numa vida promíscua. Numa vida promíscua. Quantos homens não saem com diversas mulheres? Quantas mulheres não saem com diversos homens na busca da felicidade? Achando que está aqui nesse mundo para fazer isso. Achando que está aqui nesse mundo numa competição. E o homem que vai ganhar essa competição é o que sair com mais mulheres, é o que beber os uísques mais ricos, é o que tiver os carros mais caros. E tudo isso aí, a partir do momento que se encerra aquele momento, aquele período, volta à infelicidade. Mas você sabe por quê? Que o homem não consegue ter paz nem satisfação plena e felicidade nos vícios, nos carnavais da vida, no dinheiro ou na vida promíscua. Você sabe por quê? Porque eu e você, entenda isso, você e eu, não teve origem no vício, você e eu não teve origem no carnaval, você e eu não teve origem no dinheiro, você e eu não teve origem na vida promíscua. Por isso que isso não traz satisfação nem alegria. Você teve origem no coração de Deus, e é só o retorno ao coração de Deus que vai lhe trazer a felicidade plena, a satisfação plena. Por que muitos morrem buscando a felicidade no vício e não ficam felizes? Porque ele não saiu do vício, ele saiu do primeiro amor, ele saiu do coração de Deus. Para que ele busque e encontre a felicidade, ele tem que retornar de onde ele saiu. Se não retornar de onde saiu, não encontrará o verdadeiro sentido da vida, não vai entender o que é que está fazendo aqui. Então entenda, você teve origem no amor, você teve origem em Deus que é amor. E é só nele que você encontrará a felicidade que você procura e não nessas coisas. Salmo no capítulo 16, preste bem atenção o que é que Salmo no versículo 16, capítulo 11 diz. Preste bem atenção. Tu me mostras o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidades para sempre. O que traz felicidade para sempre é a presença de Deus. O que muita gente acha que é felicidade é um momento ilusório que pode ser proporcionado por um vício, por uma noitada. É um momento ilusório que se passa e já foi e já era. Quem dá perpetuidade na felicidade e na alegria é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Só nele você vai encontrar felicidade plena e alegria plena, porque foi ele que lhe originou. Você só tem comunhão e harmonia de onde você saiu. Você só encontra repouso seguro no braço do Pai. Você vê um exemplo de criança. A criança pode passar horas e horas brincando.
mas deu um determinado momento que sentiu saudade do pai, saudade da mãe, não adianta você procurar mais brincadeira para aquela criança. Ela só vai encontrar repouso no braço do pai, no braço da mãe. Por quê? Porque ela teve origem nos pais, no pai e na mãe. Então você só vai encontrar repouso para a sua vida quando você voltar para o pai. Quando você voltar ao repouso seguro que só o braço do pai pode lhe dar. Então entenda isso. Você só vai encontrar o que você procura diante do braço do pai. Então para ser feliz, existe uma necessidade de voltar ao amor que um dia você habitou com ele. Que um dia você teve comunhão com ele. Que um dia você esteve no coração dele. Então existe uma necessidade de você voltar ao amor. E por amor, leia-se Deus, porque como nós já lemos, Deus é amor. Então, terceira pergunta, para onde você vai? Ou para onde você está indo? Então lembra, o sentido da vida, os homens procuram responder 3 perguntas. De onde vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu irei? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo? Ou para onde nós estamos indo? Estamos indo. Para onde você vai, ou qual o seu futuro, de certeza, qual é o seu futuro, o seu destino, eu não posso garantir, porque isso vai ser relativo às decisões de sua vida. Então, a decisão de sua vida é que vai determinar para onde você vai. Então, mas para onde você precisa ir, para onde você precisa voltar, eu sei. Você precisa retornar ao Deus Todo-Poderoso, que Ele foi quem te fez. Então, para onde você vai depender das suas escolhas. O seu destino, o seu futuro vai depender das suas escolhas. Então, categoricamente eu não sei dizer para onde você vai, mas eu sei para onde você precisa ir. Ou para onde você precisa voltar. E você precisa voltar para o braço do Pai. Porque é Ele que tem repouso seguro para a sua vida. Então, e Ele que é o Deus Todo-Poderoso, Ele, ao retornarmos ao seu encontro, Ele será o seu Pai e você, para Ele, será um filho obediente. João, no capítulo 1, versículo 12, que diz que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então você e eu temos uma necessidade de voltar a Deus, porque eu tenho uma necessidade de um Pai. E a palavra de Deus diz que Ele é meu Pai a partir do momento que eu recebo através de Jesus Cristo. Então, quando a gente analisa esse Deus que amou, e lembra da parábola do filho pródigo, você lembra que o filho pródigo ele retornou para a casa do pai. Por que o filho pródigo retornou à casa do pai? Porque o filho pródigo reconheceu que o seu pai era amor. Se em algum momento na vida daquele filho ele tivesse lembrado do seu pai, não como um pai amoroso, mas como um pai que castiga, um pai que está com um chicote na mão, um pai que só está esperando para apontar o dedo para a cara dele e dizer que você fez isso ou você fez aquilo, o filho pródigo não retornaria. Mas no momento que o filho pródigo se viu comendo comida de porcos, ele lembrou do pai. E ele lembrou do pai era que o pai, na sua casa, até os empregados se serviam bem. Então, ele teve essa lembrança do amor que o pai era. E é isso, essa necessidade que nós temos hoje, é de lembrar que Deus é amor. E independentemente do que você e eu tenhamos feito, Ele está disposto e de braços abertos para nos receber. Então, o pai não iria julgá-lo, ou jogar na cara dele o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, independentemente do que tenha feito. O pai é amor e está de braços abertos para receber o seu filho de volta. Então você saiu do coração de Deus e Deus está disposto, de braços abertos, enquanto houver vida em você, para recebê-lo de volta. Alguns dizem por aí que pai é quem cria, né? De fato. Pai é aquele que cria, dá carinho, dá atenção, dá amor, de fato. Só que esquecem que enquanto pai é quem cria, dá amor e carinho, filho é aquele que obedece. O filho é o que obedece. Da mesma forma que pai não é só o que faz, filho não é só aquele que saiu do pai ou da mãe, não. Filho é o que obedece. Então, se eu quero Deus como pai,
e Ele é o meu Pai, existe uma necessidade de eu obedecê-lo. Existe uma necessidade de eu obedecer a Deus. E a principal ordem que Deus, como Pai, dá a você e a mim, é que está, se não me engano, no livro de Provérbios, que diz: filho meu, dá-me o seu coração. Então Deus quer que você entregue o seu coração para Ele, para Ele fazer algo diferente na sua vida. A partir do momento que você, como filho, obedece, tudo começa a acontecer na sua vida de acordo com os planos de Deus para a sua vida. Mas só vai acontecer os planos de Deus para a sua vida a partir do momento que você obedece a palavra. A partir do momento que você obedece o que Deus manda. Você não veio aqui para ser enganado e ouvir que você pode fazer do jeito que você quiser que vai dar certo, porque não vai. Existe uma necessidade de você obedecer a palavra de Deus. Você andar nos seus próprios conceitos só vai gerar para você umas consequências. Consequências que muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, não é agradável. Então você andar em desobediência gera para você uma consequência. Mas você andar em obediência gera uma recompensa. E a principal recompensa é ter Deus como Pai. Então volte à origem. E a sua origem é o amor. A sua origem é o coração de Deus. Volte para Ele. Apocalipse, como a gente leu, no versículo 2, de 4 a 5 a gente leu, né? Que tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Estas palavras Jesus está proferindo para a igreja de Éfeso. Ou seja, para crentes da igreja de Éfeso. Existe uma necessidade, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Da mesma forma que Deus falou, Ele fala conosco hoje. E muitas das vezes a gente tem deixado o primeiro amor, que é Deus, por coisas materiais, às vezes, que estão ao nosso redor. A gente deixa de fazer o que agrada a Deus para fazer o que nos agrada. E a partir do momento que você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade, você está tirando o senhorio de Deus e colocando você como ídolo da sua vida. Então entenda, o versículo 5 de Apocalipse diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Então essa igreja aqui, em algum momento da sua caminhada, apesar de ser uma igreja que trabalhava, houve uma queda. Só que houve uma queda não perceptível. A igreja não percebeu que caiu. Porque se você analisar o texto, você vai perceber que era uma igreja que trabalhava, que não tolerava mentira. Porém, uma igreja que se perdeu no amor de Deus. Que caiu em algum momento. Às vezes, a gente cai de uma forma imperceptível. Às vezes a gente precisa retornar e praticar as primeiras obras. Às vezes um cargo novo, às vezes um salário melhor, às vezes um bem material qualquer, provoca a nossa queda. E essa queda é provocada a partir do momento que eu tiro aquilo que eu deveria dar para Deus e eu dou para outras pessoas, ou eu dou para coisas. Jesus disse que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas quando a gente cai, a gente dá a César o que é de César e dá a César o que é de Deus. Existe uma necessidade de você se relacionar com Deus. Existe uma necessidade de você ter um relacionamento com Deus. Cuidado com a queda. Não tem como você desfrutar de 24 horas do seu dia e você não ter um tempo para esse Deus que você quer chamar de Pai. Então existe uma necessidade de relacionamento. E quando você passa 24 horas sem nem lembrar que esse Pai existe, você pode ter certeza que a queda já aconteceu. E existe uma necessidade de você retornar às primeiras obras e fazer aquilo que seu Pai lhe manda. Aquele momento de interação que você precisa com Deus. Você necessita desse Deus. Você necessita da presença dEle. Então lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus está dizendo aqui que as primeiras obras eram boas. E não essas que você está praticando hoje. Apesar de ser uma igreja ativa, as primeiras obras que eram boas. Por que as primeiras obras que eram boas? Porque as primeiras obras estavam fundamentadas no amor de Deus. Não adianta você fazer se você não buscar se relacionar com esse Deus. Você pode fazer quantas vezes você quiser, mas se isso não tiver um relacionamento, se isso não tiver origem num relacionamento de intimidade, de amor com Deus, é um momento vão da sua vida. No versículo 5 ainda, desse texto, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Presta bem atenção, pois se não se arrepender, se não voltar às primeiras obras, brevemente a ti virei
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus aqui ele dá um ultimato. Ou você se arrepende, ou você vai perder a bênção que eu tenho para a sua vida. Quando Jesus fala aqui que ou você se arrepende ou você vai perder seu castiçal, ele está dizendo, existe uma necessidade de você se arrepender e voltar ao primeiro amor, senão você vai perder a bênção que Deus lhe deu. Existe uma necessidade. Só que a gente muitas vezes não considera que a justiça de Deus também é um reflexo do amor de Deus. Romanos 11, 22 diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade. Deus é bom, mas é severo. E quando ele é severo, ele não deixa de ter amor. Mas o que Deus quer que você entenda, que existe uma necessidade da prática das primeiras obras, porque ele pode tirar de você aquilo que ele lhe deu. Entenda isso. Ele pode tirar de você aquilo que ele lhe deu, porque ele também é severo. Romanos 11, 22, como eu disse, diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Para os que caíram, severidade. Deus está chamando a sua atenção e a minha atenção. Se eu cair, existe uma necessidade de voltar ao primeiro amor e levantar. Porque para os que caíram, Romanos 11, 22, para os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade. Se você não permanecer na benignidade de Deus, de outra maneira tu também será cortado. Então a gente não pode viver a nossa vida achando que nós somos donos dos próprios narizes, né? Você tem que entender que existe uma dependência sua de Deus. Você não pode passar 24 horas por dia, 24 horas do seu dia, e não se voltar para esse Deus que fez você. Se você está fazendo isso, Jesus Cristo está dizendo, volta às primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Volta. Lembra de onde você caiu. Às vezes, um bem material provocou a sua queda. E ele está dizendo, volta e recomeça. Porque você pode perder aquilo que Deus lhe deu. Porque Deus é bom, mas ele também é severo. Então vamos entender que existe uma necessidade de eu voltar a esse amor. Então confessar Jesus Cristo como Senhor de sua vida é muito mais do que deixar hábitos. Entenda isso. Confessar Jesus Cristo como Senhor de sua vida, Senhor e Salvador de sua vida, é muito mais do que deixar hábitos. É muito mais do que deixar religião. Confessar Cristo é retornar a um lugar que você nunca deveria ter saído, que é o coração do Pai. Então, existe uma necessidade de eu voltar para a prática, para o centro da vontade de Deus. Mas o caminho que me leva para o centro da vontade de Deus é Jesus Cristo. É só através dele, através da palavra dele, que eu posso retornar de onde eu nunca deveria ter saído, que é o centro, que é o coração de Deus. Quando Jesus disse a Nicodemos, Jesus conversando com Nicodemos, disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus estava falando de nascer de novo, que Nicodemos não entendeu, pensou que era voltar ao ventre da mãe e nascer de novo, mas Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito. Significa, o nascer de novo que Cristo está dizendo aqui, significa, nascer do Espírito é voltar à sua origem. Quando Jesus disse que existe uma necessidade de nascer de novo da água e do Espírito, ele está dizendo, existe uma necessidade de você voltar à sua origem. E a sua origem não foi o seu pai, não foi a sua mãe, a sua origem é Deus. Então, quando Jesus disse que existe uma necessidade de eu nascer da água e do Espírito, ele está dizendo, existe uma necessidade de você voltar de onde você saiu. E você saiu do centro da vontade de Deus, você saiu do coração de Deus. Algumas terapias que usam regressão, né? Regressão, busca tentar solucionar o problema de algumas pessoas, fazendo aquelas pessoas regredirem à infância para ver qual foi o problema que originou seu trauma. Só que muitas, talvez na maioria das vezes, não dá certo. Porque sua origem não é a infância. Sua origem não é o ventre da mãe. Sua origem é o coração de Deus. Então, se você quer se ver livre de algum trauma, volte à sua origem. Sua origem não é a infância.
Sua origem é o coração de Deus. Quando você volta para o coração de Deus, todo o trauma cai por terra. É lá onde Deus quer tratar. Deus quer tratar com você no coração dele. Então volte à origem. A sua origem é o coração de Deus. Então quando Jesus diz nascer do Espírito é voltar à sua origem, é voltar ao primeiro amor para poder ser salvo, para poder ver o reino de Deus. Você só será salvo, você só verá o reino de Deus se você voltar à sua origem, se você nascer de novo, e a sua origem é o coração de Deus. Então você tem um caminho para a salvação. É o caminho de volta ao coração do Pai através de Jesus Cristo. Esse é o caminho de volta ao primeiro amor. Você quer voltar ao primeiro amor? Existe um caminho a percorrer. Esse caminho que você tem que percorrer chama-se Jesus Cristo. Chama-se Palavra de Deus. Cristo, através da sua palavra, faz com que você retorne ao coração de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Então, voltar ao primeiro amor é uma questão de sobrevivência. Entenda isso. Já caminhando para a conclusão, voltar ao primeiro amor é uma questão de sobrevivência. Entenda que Jesus é o caminho. Ou seja, fora dele não há salvação. Cristo não é uma alternativa, ele é a alternativa. Você entende a diferença? Que Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Que ele não é uma alternativa, ele é a alternativa. É difícil a gente entender, muitas vezes a gente entender esse conceito de só existe esse caminho aqui que é Jesus para o coração do Pai. Só existe esse caminho aqui, essa alternativa aqui que é Jesus para o coração do Pai. Às vezes, o que dificulta o nosso entendimento que só existe um caminho, porque a gente vive num mundo que prega o relativismo. A gente vive num mundo que prega o relativismo. Se você casar uma vez e não der certo, você casa duas. Se não der certo, você casa três. Se não der certo, você casa quatro. Se não dá certo, você sendo homem, não der certo com uma mulher, você casa com outro homem. Se você é uma mulher, não der certo com um homem, casa com outra mulher. Então, nós vivemos num mundo que prega o relativismo. Só que Deus, ele é absoluto. Deus não muda os seus preceitos. E se ele diz que Jesus Cristo é se ele diz que é a única alternativa, porque Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a única alternativa. Então, no mundo onde tudo é relativo, existe um Deus que é absoluto e que não muda 1 centímetro da sua vontade. Então, se você quer voltar ao primeiro amor, existe uma necessidade de você percorrer um caminho chamado Jesus Cristo, o único caminho, a única alternativa. Existe essa necessidade. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 68, não precisam abrir, só ouçam, por favor. Simão Pedro, aliás, no capítulo 6, Jesus tinha muitos seguidores. Tinha muita gente seguindo a Jesus. Quando Jesus viu aquela multidão toda seguindo, sendo Jesus cheio do Espírito Santo, concluiu o seguinte: eu acho que vocês não estão entendendo. Porque aquela multidão seguiu a Cristo depois que viu a multiplicação dos pães. Tinha muita gente seguindo a Jesus porque viu a multiplicação dos pães. Tinha muita gente seguindo a Jesus atrás das bênçãos materiais. Tem muita gente querendo pão físico, material. Quantas pessoas hoje nas igrejas estão seguindo a Jesus atrás do pão, atrás do que ele pode lhe dar e não o que ele pode fazer na sua vida? Então, quando Jesus viu aquela multidão seguindo, querendo, na verdade, o pão físico, Jesus disse que eu sou o pão da vida. Eu não vim aqui para saciar a sua fome física, eu vim aqui para saciar a sua fome espiritual. Só que quando muitos ouviram Jesus falar que eu não vim aqui para dar pão material, eu vim aqui para dar pão espiritual, muitos disseram: duro é esse discurso. Esse discurso é muito duro, porque eu queria mesmo era que o Senhor me sustentasse, fisicamente falando. Mas o Senhor está dizendo que veio dar pão espiritual? Muitos deram meia volta e deixaram a Cristo, porque estavam atrás de um pão material. Depois que esses discípulos deixaram a Jesus, porque ficou claro que Deus mandou Cristo para nos saciar espiritualmente, Jesus se virou para os discípulos e perguntou se eles também não dariam as costas para Cristo. Simão Pedro, guiado pelo Espírito Santo, versículo 68 do capítulo 6, Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna.
Então Pedro percebeu, Pedro entendeu que Cristo é o único caminho de volta ao primeiro amor. Simão Pedro entendeu, ou eu vou por aqui, por Cristo, ou então eu estou perdido. Então entenda, quero que você entenda nessa noite, não existe uma outra alternativa. Se tem alguém dizendo para você que na vinda de Cristo, você pode usar do seu jeitinho brasileiro, aquele jeitinho que você fez para conseguir seu emprego, que às vezes não foi nem lícito, aquele jeitinho que você usou para conseguir seu emprego, para você conseguir sua casa, que às vezes não foi nem lícita, aquele jeitinho que você usou para conseguir o seu carro, não vai dar certo com Deus não. Quando Jesus vier, ou você tem percorrido aquele que é o único caminho, ou seu futuro será condenação eterna. E Deus não trouxe você aqui para ser enganado não. Ou é Ele, ou é nada feito. Você pode não reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, mas você não vai sair daqui hoje achando que tem outra alternativa, porque não tem. Jesus Cristo não é uma solução, Ele é a única solução. Ele não é um caminho, Ele é o único caminho. Ou você percorre esse caminho ou você está perdido. Porque você quer viver uma vida relativa para um Deus que é absoluto. Esse Deus é absoluto. Então existe a necessidade de você fazer o que Ele lhe manda. Então Pedro, ele percebeu que Cristo é o único caminho. O caminho que? De volta ao primeiro amor. E esse é o meu desejo para você e para mim nessa noite. Que nós possamos reconhecer Jesus Cristo é o único caminho que nos leva de volta ao primeiro amor, que é o Pai. Então existe uma necessidade de voltarmos ao primeiro amor, independentemente da religião que você pratica. Que às vezes você está praticando uma religião, mas se perdeu no meio do caminho. Ele quer que você volte. Às vezes você está buscando felicidade, mas você não quer voltar para o coração do Pai onde você teve a origem. Ele quer que você volte. E Ele quer que você volte porque não existe outra alternativa. Essa é a única alternativa. Se coloque de pé, por favor. Feche seus olhos. Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus, para todo sempre, Pai. Obrigado, Deus, pela mais uma oportunidade, Deus, de tantas que o Senhor permite que nós nos voltemos ao teu primeiro amor. Quantas oportunidades tivemos, Deus, e quantas delas desperdiçamos, Pai. Tivemos uma oportunidade de retornar, Deus, de um retorno ao teu coração, de onde saímos, Deus. E muitas vezes desprezamos, Deus, aquela oportunidade que o Senhor nos dá. Mas a tua palavra diz que o Senhor é longânimo, que o Senhor é tardio em irar-se. E mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade, crentes e não crentes, de retornar ao seu primeiro amor, Deus. Então, em nome de Jesus, Deus, como o Pai gracioso que o Senhor é, pega no coração, pega nas mãos, Deus, toca no coração e pega na mão dos teus filhos e conduz, Pai, ao lugar que o Senhor tem separado para nós, Deus, que é de volta ao teu amor, que é o primeiro amor verdadeiro. Em nome de Jesus, Deus, toca nossas vidas, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja, Deus, nos convencendo, Pai, do pecado, da justiça, do juízo e da necessidade de retornarmos ao teu primeiro amor. Toma nossas vidas, Deus. Faz uma obra toda especial, Deus, na vida daqueles que estão te ouvindo, Deus, seja pelas redes sociais, seja presencialmente, Deus. Em nome de Jesus, Deus, toma nossas vidas e nos faz, Deus, retornar a esse primeiro amor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Oi. Aleluias. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Meus irmãos, é tempo de voltar ao primeiro amor. Mas por que, pastor, é tempo de voltar ao primeiro amor? Porque temos de voltar enquanto há tempo. Nós não sabemos os planos de Deus para a nossa vida amanhã. Talvez amanhã nós não tenhamos mais esse tempo de retornar. Talvez amanhã nós não tenhamos mais esse tempo de nos arrepender. Por isso eu te pergunto aqui essa noite. Existe alguém aqui essa noite que diz assim: pastor, eu quero retornar a esse primeiro amor. Pastor, eu quero reconhecer esse amor verdadeiro. Levante sua mão que eu quero olhar por você nessa noite. Vou regressar ao caminho
Alguém mais deseja retornar a esse primeiro amor? Senhor, Vem aqui até a frente quem deseja retornar a esse primeiro amor. eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, Deus, me arrependo. Ele quer te Senhor, transformar a sua vida. Ele quer fazer com que você tenha uma vida nova. Ele quer fazer com que você viva algo novo. Você que deseja viver esse algo novo, você que deseja viver esse amor, levante sua mão e venha aqui até a frente que eu quero orar por você. Não perca essa oportunidade. Como eu disse, nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez amanhã você não terá essa oportunidade de se arrepender, de retornar esse primeiro amor. Não irei ficar aqui fazendo apelo por muito tempo. Existe alguém aqui essa noite que quer retornar esse verdadeiro amor? Levante sua mão. Não perca essa oportunidade. Jesus, Ele quer te dar uma vida nova. Jesus, Ele quer transformar você. Ninguém? Amém. Que Deus abençoe. Aleluias, glória a Deus.